Se você sente que a sua vida não está fluindo como você gostaria, é como se você tivesse travada, você tenta dar um passo à frente, mas está sempre presa no mesmo lugar. Eu tenho uma coisa para te dizer sobre isso, uma coisa muito importante e que talvez ninguém tenha te dito antes. Quando isso acontece é porque você está tentando ir, mas vivendo ainda presa ao passado, vivendo presa a uma versão antiga de você. Vivendo baseado no que você conhecia de você, no que você já viveu antes. Toda vez que você quer dar um passo à frente, você precisa deixar uma versão sua antiga para trás. Mas algumas vezes você não consegue ainda deixar essa versão. Você fica presa a ela. Porque deixar essa versão no passado, isso dói. Porque dar um passo à frente, caminhar em direção ao futuro que você deseja, experiências que você deseja viver, exige que você abandone uma versão antiga de você. E isso é doloroso para o nosso sistema nervoso. Ele entende como um perigo e aí ele tenta te manter sempre presa àquela versão, evitando que você caminhe e aí a sua vida fica estagnada. E isso vale para todas as áreas e todos os momentos da sua vida. Por mais que pareça algo pequeno, para você subir de nível, você vai precisar deixar uma versão antiga de você para trás. E isso não é de agora não, você faz isso desde muito tempo, desde criancinha. Pensa só você crescendo. Para você crescer, você precisou deixar para trás aquela roupinha que não cabia mais. Às vezes era a sua roupinha preferida, mas você precisou deixar ela porque ela não te cabia mais. Você criança, você tinha aquela boneca preferida que você amava, andava com ela para todos os lugares. E aí, à medida que você foi crescendo, você foi deixando aquela boneca de lado. Às vezes era o carrinho, uma brincadeira, a pipa, qualquer coisa, você foi deixando aquela versão sua de lado para poder crescer. Vou te dar um exemplo prático, baseado na minha vida, mas que provavelmente vai se encaixar na sua. Eu estudei do prezinho até a 8ª série em uma escola. Só que essa escola ela tinha só o ensino fundamental. Quando eu fui para o ensino médio, eu não tinha escolha, eu precisava sair daquela escola e me mudar de escola. Mas pensa só, eu passei 9 anos estudando na mesma escola. Eu conheci a escola, cada cantinho da escola, a estrutura física mesmo. Conheci os professores, a direção, os funcionários, eu conhecia tudo ali. Mas para continuar os meus estudos, eu precisava abandonar aquele lugar, sair dali e fazer um movimento e ir para outra escola. Será que deu medo? Uma adolescente de 14 para 15 anos que estudou sempre no mesmo lugar, uma escola ainda perto da minha casa, era um caminho conhecido. Eu tive que fazer esse movimento, ir para outra escola, que eu teria que pegar um ônibus para chegar lá. Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia os professores, eu não conhecia a estrutura, o prédio, nada. Será que deu medo? Com certeza deu medo. Mas se eu quisesse continuar crescendo, continuar os meus estudos, eu precisava fazer esse movimento, mesmo que isso gerasse desconforto. Eu precisava deixar para trás aquela versão da Priscila, aquela versão que já conhecia tudo, que sabia onde que era cada sala na escola, que conhecia os professores, a direção, que sabia o caminho de ir e voltar, que conhecia tudo. Aquele caminho conhecido, eu precisei largar aquilo lá atrás para dar um salto e ir para outro lugar para continuar crescendo. E isso gera desconforto. E pensa só, se aquela Priscila lá atrás, de 14, 15 anos, ela não tivesse feito esse movimento, eu não poderia estar aqui hoje falando com você. E é exatamente por isso que a sua vida às vezes parece que está travada, porque você está aqui nesse patamar. Se você quer subir de nível, você vai precisar fazer um movimento. E muitas vezes esse movimento vai exigir de você que você enfrente o desconforto. Porque para ser a nova versão de você, a versão que você quer, que vive a realidade de vida que você quer viver, você precisa abandonar a sua versão antiga.
Às vezes você vai passar por todo o desconforto, chegar num outro nível e ali você percebe que aquele não era o nível que você queria estar, que você quer seguir para outro caminho, que você quer subir mais ainda de nível e aí vai gerar mais desconforto ainda. Então não é que a sua vida não está fluindo como você gostaria, não é que você esteja travada, é que você está desalinhada com o que você deseja viver. Mesmo que isso em algum momento da sua vida tenha sido o seu desejo, tenha sido o seu próximo nível. Pode ser que você tenha dado um salto, chegou no próximo nível, você chega nesse nível, olha para um lado, para o outro e entende, não, peraí, não era exatamente isso que eu queria. E tá tudo bem você passar por isso, porque a nossa vida é isso, para a gente experienciar, experimentar várias coisas, fazer movimentos. A vida nos permite isso. Lá atrás eu construí uma carreira para ser cientista. Eu trilhei degrau por degrau do caminho que eu precisava fazer. Então, o nível 1, nível 2, próximo nível, e eu fui subindo esses níveis para chegar lá no que era o meu objetivo. E teve um momento do meu doutorado que eu olhei para um lado, olhei para o outro, e eu já não estava mais me sentindo bem naquele lugar. Aquele nível já não estava mais fazendo sentido para mim como fez lá atrás. Por quê? Porque a pessoa que eu era naquele momento, ela já não desejava mais construir aquela carreira ali como cientista. Eu poderia ter insistido, ter continuado, mas eu estaria cada vez mais desalinhada do que a minha essência gostaria de viver. Então tá tudo bem eu ter feito esse reajuste lá atrás, mas doeu. Obviamente foi doloroso. Foram mais de 10 anos dedicado a isso para depois eu falar, tudo bem, eu não quero mais continuar por esse caminho. É claro que tudo que eu aprendi ali foi válido e faz parte da minha história. Exatamente por isso eu estou aqui hoje falando com você. Eu adquiri habilidades, expertises que me permitem me posicionar hoje aqui com você, falando com você. Claro, eu adquiri a habilidade de estudar, que era o que eu gostava. E eu só mudei o foco, recalculei a rota. Desviei o foco de estudar lá para ser cientista para outra área. E por que eu tô te contando essa história? Para te dizer que grandes mudanças são possíveis, mesmo que pareça doloroso no início. Tudo que você precisa fazer para fazer com que a sua vida flua de verdade é se alinhar com o que você é internamente, com o que você deseja viver e seguir esse caminho. Só que muitas vezes, e talvez seja o seu caso, existe algo mais profundo por trás. Porque mudar de verdade não é só fazer diferente. É deixar de ser quem você foi até aqui. E muitas vezes isso parece perigoso para sua mente. Porque a sua mente, ela quer te manter no conhecido, mesmo que isso seja doloroso. E algumas pessoas ainda vivem algo mais profundo, um trauma que aprende ao passado. A mente dela fica presa naquele lugar lá no passado e aí ela fica lá e ela não consegue seguir, ela não consegue caminhar, porque lembra que eu te falei, para sua vida fluir, você precisa abandonar a sua versão do passado. Se esse é o seu caso, me tornei especialista em uma técnica de liberação emocional para que você possa superar os traumas e fazer as pazes com o seu passado de forma profunda e rápida. Assim, a sua versão antiga vai deixar a sua versão de agora surgir e criar a vida que você deseja. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa entrar em contato comigo para entender melhor como funciona essa técnica. E se você gosta de assuntos como esse, você quer se desenvolver cada vez mais como pessoa, criar uma realidade que você deseja viver, a vida leve que você gostaria de viver, aquela vida gostosa, que seja prazerosa, já me segue aqui que eu vou trazer cada vez mais conteúdos como esse para que você possa tomar cada vez mais consciência e melhorar a sua vida.